Cavaleiros, bom dia! Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente para vocês. É a primeira vez que eu estou segurando a câmera na mão, porque a situação aqui ela é extraordinária, certo? Porque eu tô aqui na Aston Martin no lançamento de um carro extraordinário. Dá uma olhada nisso daqui, dá uma olhada nesta madeira, senhores. Dá uma olhada neste petardo que eu tô aqui do lado. Este é o Valhalla, certo? Um carro de 13 milhões. Olha este verde, um carro de um segmento completamente... Aqui tá melhor, né? Tá vendo como que eu não sei fazer vídeo de vlog? Esse é o primeiro da minha vida. Mas dá uma olhada nesta madeira, senhores. Monocoque de fibra de carbono, motor central V8 central traseiro, motor da família M178, aquele V8 biturbo de 4 litros. Aqui, heavily revised, ou extensamente revisado da AMG pela equipe, né? O motor é da AMG e revisado pela equipe da Aston Martin. Aqui na versão de virabrequim plano. E a primeira vez que eu ouvi que era um virabrequim plano, eu falei, mas cara, esse motor já teve virabrequim plano na AMG GT. E originalmente a AMG GT não é conhecida pelo ronco, né? Tinha futuro, mas por algum motivo lá a GT Black Series não tinha assim aquele ronco à altura do carro. E aqui os caras ligaram o carro e eu já digo para vocês que o negócio está diferente. Graças a Deus. Mas voltando, cavaleiros, dá uma olhada para esta roda dianteira. Quando que a gente viu algo parecido na McLaren Senna aqui no canal? É isso? Então dá para ver a estrutura de fibra de carbono do carro, né? Algo extremamente inovador, extremamente ousado para uma marca do tamanho da Aston, né? Lembrando que, por exemplo, a McLaren, que tem uma construção parecida, teve todo um centro de desenvolvimento para fazer aquele chassi de fibra de carbono deles, hoje acho que na terceira edição. Agora a Aston ousar neste nível, assim, merece a curtida, né? Dá uma olhada. Parece que tem um carro aqui, aí a gente tem um nada e o restante do carro lá na frente. Olha a leveza deste core deste carro, que coisa absurda. 1.600 quilos, por quê? Né? Pô, mas tudo de fibra de carbono, 1.600, ele é híbrido também, cavaleiros. Então, 2 motores elétricos aqui na dianteira, mais um motor elétrico lá na traseira, as baterias, que eu não sei aonde estão, ainda não perguntei, né? Mas assim, 1.600 num carro híbrido. Vamos dar uma olhada nos specs agora? Então, para vocês darem uma olhada aí, os specs são 25-26, Verdant Jade, já vou mostrar para vocês ali a parte de configuração, se você quiser configurar o seu Aston Martin, tem muita coisa legal lá. Interior Forest Green, 4.0 V8 biturbo, uma transmissão de dupla embreagem de 8 velocidades, 2.5 segundos de 0 a 100, 1.655 quilos, 4x4, fibra de carbono, rodas de magnésio forjadas. Nesta cor de titânio, um cinza fosco, e é magnésio, nada mal. Também não faço ideia da largura desse disco. Que combinação maravilhosa, hein? A gente tem aquele lime green, que é típico da Fórmula 1, da Aston, aqui nos assentos do carro. Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada naquela aletinha ali do lado. E aí assim, a cor é uma cor tricoat, esse Verdant Jade. E na verdade a gente está falando de 3 tons diferentes de verde. Um verde mais claro, não sei se dá para ver aí no vídeo. Um azul meio turquesa e um amarelo, né?
Um amarelo um pouco mais ali pro laranja. Que coisa! Espero que o editor aí na parte de cores esteja captando essas nuances. Que petardo! Pelo amor de Deus! E aí assim, ó, contra quem esse carro está competindo? Isso é uma pergunta que eu fiz aqui pro pessoal, porque talvez o competidor mais próximo desta categoria seria uma SF90. Mas a SF90 não está 13, na verdade esse carro estaria o dobro de uma SF90, se mais, porque aqui a gente tem algumas configurações bem exclusivas que elevaram um pouco também o preço do carro. Mas talvez seria a SF90 XX, né? Aquela versão de semipista do carro. Ah, e lembrando, esse carro, apesar de estar nessa configuração toda agressiva de semipista, ele pode ser emplacado. Então aqui já na traseira a gente tem dois extratores enormes, né? Tomam basicamente aqui 2/3 dessa parte inferior da traseira. Dá pra ver eles entrando lá no meio do carro. Depois dá uma olhada, eu tenho duas ponteiras aqui de escapamento. O chão tá até um pouquinho molhado porque eles ligaram o carro. Mas ao mesmo tempo, eu também tenho outras duas aqui em cima. Aí você fala, o quê? Como assim? 4 ponteiras, 2 para cima? E existe toda uma questão de fluxo de gases aqui, né? As duas estão ligadas. Quando o carro ligou, eu escutei, vi som das duas, a gente viu vapor de água saindo das duas. Lembra da McLaren Senna, cavalheiros, que saía aquelas labaredas que nós produzimos, ficava muito próximo aqui do aerofólio da McLaren Senna, que ainda fazia assim, né? Aqui eles trabalharam tudo com a parte de aerodinâmica para criar aqui, ó, com esses fins laterais aqui, ó, para criar uma espécie de colchão de ar aqui, ó, para fazer com que o gás fosse direcionado para cima e preservasse a asa e a pintura traseira, né? Aí você vai ver aqui a asa, fibra de carbono exposta, né? E por fim, de novo, formato de gota d'água do carro, super agressivo, super moderno. As lanternas são de LED, são alguns filetes aqui, 8 desse lado, 8 do outro lado, né? Dá uma olhada nesses LEDs aqui, nessas aletas. De novo, roda traseira exposta, tendência hoje do mercado para enfatizar o pneu, a tala, a borracha. Olha esse ângulo, velho. Eu sou um péssimo filmmaker. Olha este ângulo, cara. Pelo amor de Deus. Aqui dá pra ver melhor, né? Pneu super exposto. Esse é o primeiro que chegou aqui no Brasil. Dá uma olhada nas aletas. Acredito que a função aerodinâmica seja para cá. Simplesmente chute, porque a aerodinâmica não é um negócio intuitivo. Muitas vezes é o oposto do que você está pensando, porque a fluidodinâmica é um negócio extremamente complexo, né? Aí aqui, ó, eles abrem, tem essa tampa. Essa é a tampa de combustível do carro, cavalheiros. Olha lá, presa com um amortecedor e aqui o bocal para você ir direto. E0, E5, E10. E nós somos E, mínimo de 95 ROM, ou seja, dá para fazer uma premium? Vai ter que ser premium aqui, só que calibração para E10. Aqui uma dúvida que só o Datalog vai responder. Mas lembrando, malha fechada, som da lambda, o carro corrige, tá? Para quem não trabalha aí com calibração de motores, de E10 para E25, para E27, ainda está na faixa de correção, dependendo do cálculo inicial lá de combustível do carro. Do outro lado, nós temos a outra tampa de abastecimento, dessa vez do sistema elétrico. Aqui eu acredito que seja uma câmera. Consegue ver a câmera aqui? A câmera.
logo da Aston. Pelo amor de Deus. Olha, eu espero que vocês estejam gostando da imagem aí, porque eu nem sei para onde eu olho aqui. Vamos ver aqui à frente, dá uma olhada nos detalhes desse farol. Então aqui, ó, nos detalhes do farol, dá para ver esse padrão de quadriculado. Nós temos um farol de LED Matrix, em cima as DRLs, embaixo o farol de fato, né? Dá para ver na lente aqui desse que está apagado a matriz, como se fossem facetas de um diamante, que vão direcionar o fluxo da luz que está atrás. Eu falei LED, né? Deve ser laser, na verdade. Conseguem ver aqui a matriz, ó, refletindo aqui, ó. Hã? Que péssimo take, Guilherme. Vou tentar fazer um take bonito aqui para vocês da parte da dianteira desse carro. Olha que agressividade. Olha como há uma separação do corpo do carro e da parte inferior do carro. Deste spoiler dianteiro com as aletas laterais, com uma espécie de winglets. Todo laminado. Dá para ver um radiador ali. Eu espero que vocês consigam estar vendo isso no vídeo. E o ADAS flutuando ali na frente. Infelizmente, eu diria, né? ADAS sempre atrapalham, mas pelo menos estão fazendo melhor que o que a BMW está fazendo, né? Aqui na parte superior dá para dar uma olhada nos amortecedores, né? Amortecedores Bilstein, se eu não estou enganado. Aqui num sistema de push rod. Então, provavelmente ligado à manga eu tenho um rod que empurra o amortecedor nesse ângulo. Isso aqui é uma configuração de suspensão já dos supercarros, né? A gente vai ver Revuelto, entre outros. Acho que a própria cena que eu mostrei aqui no canal tem algo muito parecido. Olha lá o pneu. Fala sério. Por aqui eu consigo ver a ventoinha inclinada, né? Você muda o ângulo, muda a pressão, muda a eficiência do sistema de arrefecimento. Acredito que seja o radiador principal do motor do carro. Aqui, cavalheiros, a placa do carro Valhalla Hand Built in Great Britain. Eu não encontrei aquela plaquinha de Final Inspection by, ou a inspeção final feita por um nome de uma pessoa, mas aqui a Aston sempre enfatizando aonde é produzido e fato a mano. Não, aqui seria hand build mesmo, não é italiano não. O mundo tá de lado, mas olha aí, ó, sistema de som Bowers & Wilkins. Aqui a porta toda em fibra de carbono do carro, o alto-falante exposto. Olha os detalhes aqui nas fivelas que nós temos. Isso aqui deve ser um porta alguma coisa. O porta bulldoguinho, né? Aqui já com foco um pouquinho mais no interior, os bancos de fibra de carbono extremamente finos, né? Com esses padrões com as almofadas separadas da estrutura do assento. Sim, combinação de cores extremamente feliz. Talvez... Não, eu vou mostrar depois para vocês um vermelho que dá também para configurar esse carro, mas tratando-se de Aston Martins, né? O verde, o British Racing Green, ou o verde de competição inglês, ou melhor, britânico, ele sempre foi tradição aqui nos ingleses, melhor, nos britânicos, né, Guilherme? E dá uma olhada neste volante, base chata, topo chato, alargado nas laterais, os comandos físicos, botões, a gente tem ali os dois botões de scroll do sistema Mercedes, né? Esses daqui. Olha só esse detalhe, rapaz, que combinação maravilhosa. O verde mais escuro, o lime green dando o assento e a fibra de carbono fazendo o envelope. Painel flutuante totalmente digital. O carro tem 4 modos de condução.
e a gente não vai conseguir mostrar neste vídeo. Aqui por debaixo, coisas que a gente geralmente não vê, a estrutura toda em fibra de carbono. Quantos detalhes esse carro não tem, hein? Esse aqui seria aquele vídeo de 1h30 que a gente demora 6 para gravar, simplesmente para chegar naquela fivela do banco lá e fazer 10 shots, 10 filmagens em movimento para ver qual que é a melhor, entendeu? Vocês querem ver um vídeo desse aí? Deixa aqui nos comentários e não esquece de deixar curtido, porque esse carro merece, né? Astons merecem, cavalheiros. Astons merecem. É. Uma das únicas montadoras que está com uma sintonia com os entusiastas. E vocês já veem o conteúdo que eu venho produzindo. Assim, sempre que é Aston no canal, eu sou suspeito para falar. Né?